São os traços que nós herdamos, os traços físicos, as potencialidades, por exemplo, resistência física e tudo mais, nós herdamos dos pais. Então a fé é a certeza no invisível, é a certeza em algo que meu olho ainda não consegue ver, mas é algo que eu carrego dentro de mim e faço aposta da vida. Isso. E a espiritualidade é a própria vivência da fé, o experimentar disso todos os dias. Então é você levantar de manhã e você ter a alegria de estar vivo. Assim, a forma como eu interpreto o meu dia, ela vai me dar uma consciência mais positiva ou negativa da vida, e isso vai determinar como meus genes vão funcionar. Então, quando você reclama do que não tem, você está tendo o quê? Ingratidão. Não tem como ter gratidão por algo que você está reivindicando a falta. Quando você tem consciência daquilo que você está herdando, tanto positivo quanto negativo, você tem o livre-arbítrio de repetir ou não aquele padrão. Às vezes, problemas que dão na coluna é o que? É o peso da vida, da responsabilidade, que eu acho que é demais para mim. Eu tenho uma resistência em assumir essas responsabilidades. Essa doença, ela é uma desfuncionalidade da energia. Então, a energia, ela precisa ter fluxo. Então, se a gente levar isso para a ancestralidade, existem doenças que se repetem. Por exemplo, artrose, por exemplo, o próprio glaucoma. Quando você nega o pai ou nega a mãe, sabe aquela coisa que tipo, quando você odeia teu pai ou odeia tua mãe, você fecha as portas para todas as bênçãos da sua vida. Muito bem. Você demorou, mas chegou, eu também cheguei. Muito obrigado pelo seu play aqui no nosso reencontro e mais um Agora é Você podcast. Podcast que você já sabe, né? Só fala de você. E aí eu te pergunto, ancestralidade, como é que é? Você acha que você herda alguma coisa dos seus ancestrais? O que é que você herda? Você acha que os seus ancestrais exercem algum efeito sobre você, além da sua carga genética? Enfim. Quem vai te responder hoje é ela, que é graduada em Psicologia e Teologia, tem especialização em Neurociência Neurociência e Física da Consciência, tá? Ela é palestrante em treinamentos vivenciais impactantes e, claro, além de tudo, né? É minha convidada, assim como você também, a minha querida amiga Meire Mia. Gente, um beijinho para vocês, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, já vai deixando perguntas aí pra gente responder no meio do caminho aqui, que é importante. Gente, tô super feliz, obrigada. Imagina, é um prazer. Muito feliz, eu sou fã do Pardini, sempre falo do trabalho dele maravilhoso. E falando em fã, tem um fã seu assistindo aí, o Nelson Herbst. Tá assistindo a gente, tá acompanhando tudo, mandou algumas perguntas aqui. Legal. Mas antes das dele, eu vou fazer a minha. Tá. Olha, eu queria que você, antes de tudo, clareasse aqui pra galera ancestralidade e espiritualidade, tá? A diferença, assim, o que são uma coisa e outra, para o pessoal aprender a distinguir. Legal. Então vamos lá, vamos distinguir primeiro o que é hereditariedade e o que é ancestralidade. Boa, okay. A hereditariedade é tudo ligado aos nossos DNA, ao nosso gene, é a carga genética que a gente herda dos nossos pais. Então está muito ligado às questões da medicina, então são os traços que nós herdamos, os traços físicos, as potencialidades, por exemplo, resistência física
e tudo mais, nós herdamos os pais e também herdamos as tendências a doenças. Então, a gente vai ter aquelas doenças de carga genética que podem manifestar ou não em nós na vida. Mas, o que é a ancestralidade? A ancestralidade, que é o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre algo que é muito maior, que nós também, além da parte física, nós herdamos também algumas crenças, padrões comportamentais, padrões emocionais, e, inclusive também as doenças psicossomáticas, que são a forma também como a gente lida com essa energia emocional. A gente vai herdar, inclusive, coisas que a gente chama também de maldições familiares, que são aquelas histórias de família, aquelas histórias tristes, né? Do tipo, o avô que bebe, o pai que acaba bebendo, o filho que é drogado. Traumáticos, né? Isso, que são adictos, né? Então, são histórias de família de vícios ou histórias de violência. Então, é a mãe que casou com um cara que batia, o avô também batia e a moça acaba casando com uma pessoa também muito violenta. Então, você vai perceber que existem histórias que se repetem naquela família. Por exemplo, histórias de separação, onde todo mundo se separa, histórias de falência, histórias de pobreza, a pessoa ganha dinheiro e sempre perde. Então, são padrões familiares. Então, você percebe que não é uma coisa só da pessoa, mas é algo que ela traz da família, né? Então, a espiritualidade, onde ela entra aí? Exatamente nesse ponto de quebra de padrões familiares, que a gente chama de quebras de maldições familiares. A maldição não é que alguém botou uma maldição na tua família, mas são ciclos que a gente chama de viciosos. São ciclos negativos, por isso são ligados ao vício, porque se repetem e são viciosos porque a gente não consegue sair deles. É que nem ser viciado em, sei lá, em droga ou bebida alcoólica. É algo que você sabe que é negativo. Você vai perguntar para um drogado, um adicto, você quer sair disso? Todos querem, eles sabem que faz mal, mas eles não conseguem porque o padrão está muito forte, está muito estabelecido, e aí você simplesmente não consegue largar aquele vício. A gente vê os nossos vícios, né, Pardini? Por exemplo, se a pessoa fala assim, você vai mudar a sua dieta, você vai ter que parar de comer pão. Ou você vai parar de comer doce. Você até fala, eu gostaria muito de não gostar de doce, mas chega na hora, você tá com doce na frente e você simplesmente come. A tua cabeça fala, não coma, mas o teu corpo já está no meio do doce e você não consegue parar de comer o doce até que ele acabe. Então, esse padrão que te leva inconscientemente e com uma força muito grande, esse é o padrão que a gente chama estabelecido, ele é inconsciente, a gente reproduz sem ter controle de como ele começa e nem como eu paro isso, né? E a gente simplesmente vai repetindo essas maldições porque fazem mal para nós, entendeu? Então, a questão da espiritualidade aqui, ela tem a ver com essa libertação, com essa transcendência, no sentido de se libertar dessa coisa ruim em nome da família. Então, já é uma coisa assim que você faz, não só em seu nome, mas em nome de toda a família. Tá. Né? Deixa eu fazer uma colocação. E a ancestralidade, ela impacta na espiritualidade? Você está falando que você acabou de dizer que a espiritualidade, vamos lá, entra aí como parte para corrigir, para equilibrar. Com certeza, impacta. Por quê? Porque a formação espiritual, a base dela é na família. Então, a base da formação espiritual de qualquer pessoa é na família. Então, tem que ver se esses pais são pais que oram, se são pais que têm fé, se são pais... Então, assim, o comportamento dos pais, eles são muito importantes para a formação básica de uma família, de uma criança. Até os 7 anos, Pardini, toda criança, ela é uma esponja. Então, ela vai formando os inícios dos padrões na infância. Então, tudo que a criança escuta, tudo que a criança vê, ela vai repetir. Então, a criança, ela aprende por observação. Então, por exemplo, um pai muito violento, ele vai ensinar para essa criança que é assim que se resolve problemas. É na base da porrada, entendeu? Pais que são, às vezes, muito tímidos e não nada assertivos, por exemplo, eles vão mostrar para essa criança e vão ensinar a essa criança que ela não tem voz. Então, por exemplo, eu compro um produto que está quebrado. E esses pais, eles não têm coragem de reclamar
lá na loja e fazer a troca do produto, que é uma coisa muito simples, é teu direito. Só que esses pais, porque são muito tímidos, eles pensam, deixa assim mesmo, eles assumem o prejuízo. A criança, ela fala, nossa, deve ser muito perigoso reclamar de alguma coisa que é do seu direito. Então, essa criança aprende a não ter voz. Então, ela repete o padrão dos pais, porque ela acredita que aquilo deve ser muito perigoso. Falar a verdade, negociar, então ela aprende assim. Então nós aprendemos também a como lidar com as emoções. Então tem pais, por exemplo, que quando estão com raiva quebra tudo em casa, né? Tem pais, por exemplo, que quando estão com raiva eles engolem a raiva e implodem por dentro, Reprime, nos órgãos, né? E o medo é a mesma coisa, né? A ansiedade é a mesma coisa. Então, tem pais que eles não conseguiram ter esse equilíbrio emocional, eles vão passar isso para os filhos certamente. Então, a forma como essa criança cria padrões, e padrões, eles são sempre inconscientes. Você não tem controle, nem muita consciência daquilo que você faz. Você simplesmente faz. Do tipo assim, se eu chegar para você e falar assim, Pardini, eu acho que você é muito nervoso. E mesmo que se você fosse, que você não é. Mas assim, se você fosse, você fala, ué, mas eu não sou. A pessoa, ela muitas vezes não tem consciência das coisas que ela faz. Do estado real, né? Isso, ela só vai exterior. saber quando aquilo causa muito prejuízo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita raiva, que não conseguiu dominar os seus impulsos, ela vai ter tanto boletim de ocorrência que chega uma hora que ela vai falar assim, nossa, eu acho que eu preciso aprender a controlar a minha raiva, porque não é normal uma pessoa ter tantos prejuízos ou causar tanto prejuízo. Então ela só para muitas vezes para pensar sobre isso a hora que ela começa a ter o retorno das coisas que ele plantou, né? Então é a hora que ela percebe que o que ela faz, o resultado não é bom, é no prejuízo que muitas vezes a pessoa vai pensar, entendeu? Mas isso vem da ancestralidade, da espiritualidade, ou é uma questão de crenças limitantes? A gente pode ter isso um pouco da família, então não é que é tudo da família. Então, quando a gente traz a nossa personalidade, nós vamos ter um tripézinho. Uma parte a gente herda da família. E não é só genética, mas também comportamentos e crenças. E rituais, né? Do tipo assim, a família tem mania de comemorar aniversário, comemora Natal. Então, são essas coisas que a gente vai herdando. Nós vamos ter também uma outra parte do tripé que é social, que é do tipo onde eu nasço. Então, por exemplo, meus pais eram japoneses, minha mãe nasceu no Japão, mas eu já nasci no Brasil. Então, eu vou ter também a influência dessa cultura, da cultura brasileira, não só da japonesa, percebe? Porque o meu ambiente é diferente, ok? E nós vamos ter também uma carga que é pessoal, então é da pessoa. Então pode ser que, então esses 3 componentes é o que vão formar a nossa individualidade. Agora, como nós temos essa questão genética também, né? Essa questão ancestral, se você observar com atenção, você vai ver que existem padrões que não são só seus, que você puxou, sabe aquela coisa, puxou o gênio do pai, puxou o gênio da mãe. Esse jeitinho da pessoa, você pode ter herdado, entendeu? Então é importante que a gente faça esse discernimento entre aquilo que é meu e aquilo que é da sociedade e aquilo que são herdados da minha família. Para que isso é importante? Para que eu não coloque culpa e nem responsabilidade nas costas de quem não tem a mínima responsabilidade para aquilo. Porque nossa sociedade, Pardini, aqui no Brasil, nós temos uma mentalidade ainda muito infantilizada. O brasileiro, você pode ver, ele tem uma idade mental muito parecida com um jovem, uma criança pré-adolescente. Porque a gente quer o oba-oba, a gente é uma sociedade muito feliz, muito alegre, né? Muito tranquila, sabe? E a gente tem uma dificuldade muito grande em assumir responsabilidade e a gente sempre está buscando um salvador da pátria. Então a gente está sempre buscando um presidente que nos salve, que resolva todos os nossos problemas. A gente tem uma dificuldade muito grande de reclamar sobre os nossos direitos. A gente deixa que alguém se incomode mais que a gente, faça o trabalho. Então, se você olhar a personalidade do brasileiro
e comparar com outros países da Europa e tudo mais, você vai ver o quanto que nós tem essa parte alegre é boa, mas também ela é ruim, porque a gente também não consegue encarar com responsabilidade o que é do povo, o que é a nossa responsabilidade, sabe? Deixa eu te perguntar, por ancestralidade, onde é que ela fica registrada na pessoa? Ela vem por memória celular ou tem uma corrente que diz que ela vem uma questão de energia, que nós estamos no todo, do ponto de vista quântico, e aí? É dos dois, por quê? Porque os nossos genes, eles são energia. Os nossos genes são energia. Então, se você pegar o nosso corpo e ir lá com o microscópio, você vai ver que tem células. Se você olhar no fundo das células, você vai ver que tem lá, sei lá, DNA. Você vai ver que lá no fundo tem os átomos. Né? Então, tem os elementos. E se você quebrar o átomo, você vai ver que ali tem energia. Então, a maior parte de um átomo, ela é formada por energia. O nosso corpo é formado por energia. Então, ela vem energeticamente e vem por atração. Então, a nossa família, ela é também um pouco da nossa representação energética, certo? Porque por familiaridade nós nos atraímos. Então, os espíritos, eles não se atraem por ideologia por acaso. só. Exato. Você tem uma vibração que você se torna magnético para aquilo, entendeu? Então, assim, não é uma questão pessoal, sabe assim? E nem consciente. É uma coisa que acontece por afinidade... familiaridade mesmo, por afinidade. Tá, agora, já que você falou em afinidade, falamos em ancestralidade, espiritualidade, a pessoa, independente da vontade dela, ela vem com um propósito maior? Sempre. 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 Independe da vontade dela. E toda alma, todo espírito, ele tem o seu desafio. O nosso desafio, Pardini, é sempre trabalhar a nossa transcendência espiritual, né? Então é assim, nós somos meio bicho e nós somos meio espírito. O que é o bicho, né? O bicho, você vê que nós ganhamos, nós seres humanos, ganhamos uma parte cerebral que nos dá consciência. Diferente dos animais que têm os sentimentos, nós temos também sentimentos, mas os animais, eles reagem às emoções. Então, por exemplo, o bicho está com raiva, ele vai te morder. O bicho está com medo, ele sai correndo. Então, ele reage às emoções dele para quê? Para garantir sobrevivência e para garantir a prole. Então, ele vai procriar para manter a raça dele ali funcionando, ok? Nós temos essa parte. Nós temos o nosso sentimento de sobrevivência. A gente também vai proliferar, né, a nossa prole, a gente também vai multiplicar, então nós também vamos preservar a nossa vida, ok? Então a gente vai comer para poder sobreviver, nós vamos dormir, nós vamos fazer as necessidades básicas, mas o ser humano, ele não foi feito só para isso. E ele foi feito para quê? Para lapidar as energias das emoções. E a gente faz isso através desse córtex que nós recebemos de Deus, que é uma bênção chamada consciência, que nos dá o discernimento e o poder do livre-arbítrio de escolher, eu vou para cá ou eu vou para lá. Então, esse poder de discernimento, ele precisa ser exercitado. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. A hora que a gente levanta no dia, eu vou fazer a escolha. Eu vou fazer uma ação positiva para o meu corpo, tipo, eu vou fazer uma ginástica ou eu vou continuar dormindo? Ou aí na hora de comer, eu vou comer um alimento saudável, nutritivo para o meu corpo ou eu vou comer esse lanche que só tem molho e sei lá o quê, e um monte de caloria. Então, eu vou sempre, o tempo todo fazendo escolhas, treinando e lapidando o quê? As minhas virtudes. Que é força de vontade, perseverança, a justiça, paciência, todas essas coisas que nos tornam mais divinos, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Deus, né? Que são as divindades que nos elevam, vamos dizer assim, né? Nos tornam menos bicho. Entendeu? Mas olha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você fala de livre-arbítrio, sim, se a pessoa que está nos assistindo aqui, por exemplo, tem um propósito maior, então se ela tem um propósito maior, como é que ela tem o direito de escolha? Se ela tem algo que não vai depender da escolha dela, como é que ela pode escolher? Então, você sabe que esse é o ponto interessante, que é base de trocentas discussões, né? Até que ponto a gente tem o nosso livre-arbítrio. Eu diria que a gente tem, assim, pouco poder de escolha. Pouco. A gente tem... Ai, caiu meu brinco. A gente tem um poder de escolha que é, assim, meio que pouco. Porque se você for ver bem, Pardini, a gente tenta controlar
as coisas, a gente tenta controlar até o tempo, a gente quer ter controle sobre as coisas do nosso corpo, fazer tudo certinho para nos livrarmos dos sofrimentos, mas mesmo assim dá errado. Então, às vezes a pessoa come tudo direitinho, faz a ginástica, ela faz uma vida perfeita e de repente ela está com câncer. Então, existem muitas coisas que não estão no nosso controle e aprender a viver com isso também é um aprendizado. Mas você quer dizer aí, por exemplo, eu tenho um destino para chegar, eu tenho um mapa, o tesouro está aqui. Eu vou ter que chegar lá de qualquer forma. Agora, por onde eu vou, o atalho, a linha reta, isso é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Mas o propósito maior é que eu vou ter que chegar ali, vou ter que cumprir esse tempo, esse caminho, e eu vou escolher como. Vou ter que cumprir o caminho, sim, é isso? Ele está plantado dentro de nós. Assim como, por exemplo, existem algumas coisas que estão plantadas em nós e a gente não consegue nem controlar isso. Por exemplo, o medo da rejeição. Então, da mesma forma que todo ser humano tem uma vontade inerente em melhorar, até o bandido tem vontade de melhorar. Por exemplo, ele faz um assalto hoje, ele melhora fala assim, na pontaria. Isso! Eles querem melhorar. Melhora no valor. Exato. Você fala assim, olha só, fiz o assalto desse jeito aqui, mas na próxima a gente vai fazer assim. Ele está sempre melhorando. E o pior é que ele melhora mais que a polícia. Exatamente, entendeu? Então, assim, você vê que todo ser humano, independente pelo caminho que ele escolheu, seja para o bom, para fazer bem para as pessoas ou pelo caminho mal, eles estão se desenvolvendo. Então, o ser humano, ele tem uma necessidade, é inerente ao ser humano, de se tornar melhor, independente do caminho que ele escolheu. Mas ele quer ser melhor, ele quer melhorar, ele quer desafios. Porque ao se provar, ele tem um boom de alegria. Então, é interessante que as áreas da felicidade, né, são algumas áreas que elas se acionam em conjunto. Elas se acionam quando a gente se supera. Quando você fala assim, cara, será que eu tenho capacidade de fazer isso? E você ousa aquele caminho e você fala, cara, consegui fazer. Aí você tem como se fosse assim, uma dose imensa de dopamina e satisfação, porque você superou a tua própria limitação. Você se tornou maior daquilo que você era, entendeu? Entendi. E nas gerações, falando sobre ancestralidade, nós temos isso, né? O filho, ele quer superar o pai, ele quer ser melhor do que o pai. E é importante que ele queira ser melhor. O pai já deu a ele o caminho, que é a vida. Então, os nossos pais, por pior que tenha sido esse nascimento, pode ter sido vítima de um estupro, de coisa assim, mas esses pais te deram a vida. E a vida é acima de tudo, ela te dá a oportunidade de você estar aqui, né? E independente das situações que você vai passar na vida, porque todo mundo, meus amigos, já passaram perrengue nessa vida, não é verdade? As pessoas olham a gente aqui hoje feliz, arrumado e tal, mas assim, a gente já teve as nossas dificuldades e enfrentamos os nossos dragões. E quais são os nossos dragões? São os nossos medos, é aquilo que nos assombra todos os dias, sabe? É o medo, sei lá, de falir, é o medo de ficar sozinho, é o medo de não dar conta, de não pagar uma conta, sei lá o quê, entendeu? Então, cada um de nós vai ter o seu próprio medo. Então, a gente precisa também superar as nossas limitações, aquilo que nos limita. Então, por exemplo, a gente estava falando antes aqui, gente, do podcast, o quanto que nós éramos tímidos quando éramos pequenos. Então, a gente tinha medo de falar, de se expressar. E olha, hoje, nós dois aqui, falando para o diabo, entendeu? Falando, né? Se expressando. Isso é uma superação. Então, assim, você nasceu uma bolha e você romper essa bolha, que é você mesmo, significa a morte, né? A morte do ser tímido e você se transforma num ser melhor. Então, no nível mais macro da família, por exemplo, né, seria isso. A cada geração, a tua família fica melhor. Você é um elo que vai melhorar essa família e não piorar. Tanto que nós recebemos um legado da nossa família. Então, por exemplo, algumas pessoas elas podem receber heranças e outras pessoas recebem dívidas. E não só dívidas físicas, financeiras, mas dívidas espirituais. São padrões que são viciantes, porque a gente não consegue se libertar muito daquilo, né? Então ele vai passando, porque como toda família e todo ser humano precisa melhorar, aquilo que ficou meio que para trás, que é aquela
nosso calcanhar de Aquiles, sabe? Ele vai passar para a próxima geração. E aí é uma responsabilidade da próxima geração assumir essa responsabilidade, tomar as rédeas e dizer assim, bom, então eu encaro esse desafio. Ele se torna também o seu próprio dragão. Entendi. E quando você se liberta, você não liberta só você. Você liberta teus filhos dessa mesma maldição de repetição e você liberta todos aqueles que vieram antes de você e que não tiveram a condição de superar aquilo, entendeu? Então é uma libertação espiritual também, né? Olha, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui para você que está nos acompanhando aí, tá? Você chegou agora? Eu tô com a Meire Camia, tá? É K? Camia. É K mesmo de K, tá? E Mia de gata. Meire Camia, e nós estamos falando sobre ancestralidade, espiritualidade. Ela é psicanalista, ela é especializada em teologia, um monte de coisas, mas eu não vou perder tempo agora de falar. Você vai voltar lá no comecinho do podcast, se você chegou agora, vai assistir todos. Se você já está aqui conosco, vai continuar também. E uma pergunta, você está ouvindo ela falar tanto em ancestralidade, em espiritualidade, você deve estar se perguntando, eu vou perguntar por você. Meire, como é que você definiria, assim, objetivamente, fé, religião e espiritualidade? Olha, a fé, ela é necessária, ela vem do nosso desejo. A gente precisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu desejo comprar o carro, que eu estava falando dessa hora do carro, tá, né? Um carro. E eu tenho fé, a confiança de que eu vou conseguir fazer isso, certo? Então eu preciso do meu desejo, querer muito aquilo, a ponto de abrir mão de todas as outras coisas que eu gastaria o meu dinheiro, mas porque eu tenho a certeza de que eu vou chegar ali. Então a fé é a certeza no invisível, é a certeza em algo que meu olho ainda não consegue ver, mas é algo que eu carrego dentro de mim e faço aposta da vida, do tipo, eu invisto o meu dinheiro, eu invisto minha força, meu tempo, minha vida, eu aplico a minha vida naquela direção, certo? Então a fé é o que nos move. Então ela é a força motriz. Então sem a fé a gente não consegue nem sair do lugar porque a gente não acredita, então não vamos sair do lugar. A religião, ela deveria ser um caminho. Por exemplo, a religião ela é um conjunto também de rituais, de dogmas, de crenças, tal, que deveriam te ajudar a chegar neste caminho. Então é como se ela falasse assim, ó, vamos treinar a fazer isso? Olha, então vamos aquietar o nosso coração, vamos entrar em contato com Deus. Então, esse é o caminho da religião, esse é o objetivo dela, é fazer com que você se volte para essa força e resgate essa força dentro de você. Infelizmente, algumas religiões, elas são manipuladas por pessoas muito egocêntricas, né, manipuladores, que acabam desviando o propósito final daquilo. Se torna uma finalidade por interesse. Né? Isso. E a espiritualidade é a própria vivência da fé. É o experimentar disso todos os dias. Então é você levantar de manhã e você ter a alegria de estar vivo. Porque você tem uma oportunidade, você poderia ter morrido. Então, se você fala assim, cara, olha que oportunidade bacana, tô vivo aqui, independente das circunstâncias da vida, a gente fala assim, cara, eu tô nesse jogo, eu tô nessa aventura, porque sou grata, eu tenho essa consciência dessa gratidão de estar vivo. Então, essa consciência de gratidão, ela é extremamente importante e ela vem do nosso nascimento. Então, o honrar pai e mãe que está no nosso, nas nossas diretrizes, né? Nos mandamentos, ela é muito importante, porque você precisa honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É reconhecer e respeitar. Então, quando você honra, você olha para os teus pais e você fala assim, cara, primeiro a gratidão dessas pessoas seria um canal para esta vida. Eles foram portais para nós, para o nosso espírito. Eles nos trouxeram a vida, eles nos deram essa oportunidade. Depois você tem um legado. Então, como eu falei, o legado não é só a herança física, mas o legado também é todo o conhecimento que eles adquiriram, toda a experiência que eles adquiriram, todas as coisas boas que eles tinham. Então, por exemplo, vamos supor que seu pai era um cara muito perseverante.
Que nem meu pai era muito perseverante, por exemplo. E eu admirava muito isso nele. Lógico que ele também tinha os defeitos dele, né? Mas eu tenho que ter consciência dos dois lados. O que meu pai me traz como legado? Quais são as coisas boas que ele tinha em termos de característica, que eu observava, e tudo aquilo também que ele tem de negativo que eu posso ter herdado e o que eu preciso, então, como desafio, transcender. Né? Então, quando eu olho aquela força de vontade, aquela disciplina, aquela perseverança, o que eu faço? O que é honrar? Eu reconheço que isso está em mim. Esse é um legado que meu pai me mostrou o caminho. Ele me mostrou dia após dia como é que é ter essa disciplina. Então eu trago isso, eu honro ele, eu trago ele para mim e personifico na minha ação hoje. Então eu personifico no meu dia a dia. Então eu falo assim, eu pego da minha ancestralidade esta força de vontade, essa disciplina e honro meu pai trazendo isso no meu comportamento. Olha, eu ia te perguntar exatamente isso. Se você honra a sua ancestralidade consciente ou independente da sua consciência? Porque você é uma transcendência, uma descendência. Eu acho que ela só é assim, a gente vai fazer esse comportamento independente da nossa consciência, porque nós aprendemos por repetição. Tá. Mas quando a gente é muito levado pela inconsciência, a chance da gente cair para o lado negativo é muito mais forte. O que é cair para o lado negativo? É eu ficar olhando os defeitos dos meus pais. Então, o que eu percebo, até na vivência clínica, é que a gente se apega tanto a tudo que era negativo dos nossos pais, como se os nossos pais tivessem que serem perfeitos, e eles não são. Então, as pessoas falam assim, a minha mãe é narcisista, meu pai era um grosso, meu pai era muito severo, era chato, ele era distante, era muito frio. Então, as pessoas reclamam do que não tem. Então, quando você reclama do que não tem, você está tendo o quê? Ingratidão. Não tem como ter gratidão por algo que você está reivindicando a falta. Sim. Entendeu? Então, você fica com muita raiva porque você não teve. E no nosso discurso, a gente tem muito isso, né? De reclamar o que não tem. Ao invés de assumir essa responsabilidade e transcender em nós isso. Esse é o nosso papel. É de melhorar o que a gente não teve. Entende? Uhum. Então, quando a gente cai para esse lugar da vitimização, do tipo, olha que droga de família que eu vim. Primeiro que é um bando de pobre, não me deixou nada, só me deixaram as dívidas, né? E assim, e ainda meus pais não me deram amor, não me deram condição, não me deram isso, não me deram Mas isso aquilo. é muito cômodo. Exato. Porque ninguém reclama de si mesmo. Pô, que bosta que eu sou, não conquisto nada. Isso. A gente bota a culpa nos pais. Eu estou né? falando isso porque, evidentemente, não vou citar nomes aqui. Mas, por exemplo, tem pessoas famosas, amigas minhas, que reclamam da própria vida e que tiveram uma condição anterior muito melhor que a minha. Né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, não vou aqui contar a minha história, mas... Eu fui atrás dos meus sonhos, eu fui atrás de melhorar a cada dia. Isso. E eu costumo dizer que o maior desafio, a coisa mais difícil, não é ser melhor do que ninguém, você ser melhor do que você mesmo cada dia. Perfeito. E aí você não se preocupa mais com os outros. Então, mas é essa a questão. Não é porque meu pai não me deu, minha mãe não me deu. E essa pessoa que você está se referindo, você vê, né? Ela teve grandes oportunidades, mas as próprias decisões que ela tomou na vida levaram ela para um final pior. Ou que ela não tomou. Exato, você entendeu? Então, assim, é muito difícil na inconsciência a pessoa enxergar a própria responsabilidade pelos resultados que ela tem. Ela tende a culpar o outro. Entendeu? E aí, nesse círculo vicioso de culpar o outro, a pessoa também não sai do lugar, entendeu? Sim. Por isso que a pergunta que você me fez, né? Tipo, será que é consciente ou inconsciente? A consciência te liberta. Então, quando você tem consciência daquilo que você está herdando, tanto positivo quanto negativo, você tem o livre-arbítrio de repetir ou não aquele padrão. De levar com você ou não levar com você aquele padrão. E aí você assume também a responsabilidade de melhorar por todos. Entendeu? E não repetir mais esse padrão familiar, nem para os seus filhos e nem para quem estava antes. Entendeu? Então você não faz mais parte daquele elo de círculo vicioso. Você transforma esse elo em ciclos de transcendência.
Tá. Entendeu? Virtuosos. Mas eu tenho que te falar de uma coisa que é necessário repetir. Vou dar essa dica para vocês também. Sabe, pô, você tem que estar assistindo um podcast desse aqui, tomando um suco ou cerveja, sei lá o que só dá, comendo um salgadinho. Isso. Você tem que repetir isso toda quarta-feira quando assiste a gente, entendeu? E repetir esse episódio aqui, que está sendo maravilhoso, com a Americania. Isso. Certo? E repetir também, eu quero sugerir para você, quer ficar melhor ainda, você, próximo episódio, assiste comendo um nuts da Golden Prime. Golden Prime fornece, apoia este programa. Obrigado, Itamar, para que eu possa ter convidados tão maravilhosos como ela. E são grãos, são nuts que você encontra, como está vendo aí na imagem, amendoim torrado, amendoim confeitado, amendoim japonês. Você tem o famoso mix de milho torrado, você tem a castanha de caju, castanha do Pará, tem os desidratados como banana e tâmara. Enfim, não vou falar mais. Eu quero que você experimente, porque é torrado eletronicamente, não tem toque manual, não tem gordura. Olha, Maravilha. Comer um negócio desse sem colesterol nenhum. Então, @Golden Prime Oficial no Instagram. Você pode mandar um WhatsApp lá, tá legal? É 11 916 781 201 a Golden Prime. E eu volto aqui com a minha amiga. Eu queria perguntar para você agora aqui o seguinte: herança genética e lições. Sim. Lições passadas são a mesma coisa? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Lições passadas, eu quero dizer assim, herança genética é uma carga que você traz de características, etc. Sim. Você traz as coisas que os teus ancestrais aprenderam, eles vão registrar aquilo Olha, você sabe e vão que passar para você? se a gente olhar pela visão da psicossomática, faz sentido, Tá. né? Então, por quê? Porque o que é uma doença? A doença, por exemplo, ela é... Eu tô levando a pergunta no sentido assim, será que... Por que por exemplo, meu pai tinha glaucoma, né? Alguns falam que é genético, né? Quer dizer, é genético. Tem as doenças autoimunes, né? Onde o próprio corpo ataca o próprio corpo, que não é um funcionamento normal, né? E a gente vai ver por que a gente vai ter essas doenças na família, por exemplo, né? Será que esta doença, ela é só puramente genética ou ela tem a ver com algum outro tipo de padrão que se manifesta dessa forma? Olhando pela linha da psicossomática e também pela medicina oriental, o que é a doença? A doença, ela é uma desfuncionalidade da energia. Então, a energia, ela precisa ter fluxo. Qualquer situação que, por exemplo, um trauma, ela vai trazer um acúmulo de energia naquela situação. Por exemplo, se eu bato meu braço, ele fica quente. O que é o quente? Eu estou trazendo mais leucócitos para aquela situação, para aquele lugar. Ele faz uma espécie de uma inflamação. O meu corpo inflama naquele lugar onde eu tive um trauma. Ok. Mas é porque ele está se curando, faz parte do processo da cura. Se o meu corpo não tem capacidade de curar aquilo de uma forma boa, ele vai me transformar isso, por exemplo, numa artrose, numa coisa, numa articulação, numa coisa assim, porque a coisa vai ficando meio que crônica. Tá. Entendeu? Na medicina oriental, significa que quando você tem uma interrupção de um certo fluxo por conta de traumas que podem ser físicos ou podem ser emocionais. Então, para os orientais, os órgãos, eles são sedes da emoção. Então, por exemplo, a emoção do medo é no rim, a alegria no coração, o pulmão é a tristeza. Então, você vai ter impactos emocionais atingindo aquele caminho de energia, aquele fluxo de energia. Quando você tem muito acúmulo dessa energia, você tem uma densificação que pode ser um cálculo, representado por um cálculo, um pólipo, um tumor, alguma coisa nesse sentido. Você entende? Né? Porque você impregna aquela área até o ponto que ela se torna física, tá certo? Na questão, e essas doenças, elas têm um ensinamento espiritual, né? Então, assim, por exemplo, doença, a Cristina Cário fala muito disso, né? Que, por exemplo, doenças relacionadas aos pés, os pés que te movem para o futuro. Então, existe uma certa resistência a você seguir a vida em frente e abandonar aquilo que não te serve mais. Então, às vezes, problemas que dão na coluna é o que? É o peso da vida, da responsabilidade, que eu acho que é demais para mim. Eu tenho uma resistência em assumir essas responsabilidades
assumir que eu sou capaz, entendeu? Então, esses conflitos internos, que são conflitos emocionais e psicológicos, eles vão trazendo uma espécie de doença em algum lugar do corpo, e essas doenças, esses lugares, eles são, se você pegar lá pelo labirinto, né, do Minotauro, você pega, você vai puxando a cordinha, você fala, é por esta situação. Então a cura, ela também tem a ver com essa consciência de que forma que eu estou lidando com os traumas da minha vida. Isso é linguagem do corpo, certo? Isso. Então, se a gente levar isso para a ancestralidade, existem doenças que se repetem. Por exemplo, artrose, por exemplo, o próprio glaucoma. Você vai ter várias doenças que elas se repetem naquela família. Então, são lições também que podem se repetir, entendeu? Deixa eu fazer um parênteses aqui, que você, já que você falou da Cristina Cairo, você me lembrou o seguinte. Ela teve 2 vezes aqui. Sim, e eu adoro. Maravilhosa, foi um sucesso estrondoso, como você também foi na primeira vez, por isso que você está aqui. Ai, obrigada. E aí, o que acontece? Muita gente, já que você falou de linguagem do corpo, muita gente começou a procurar contato comigo, etc. Ou a gente queria saber dos cursos da Cris. E eu demorei muito para pesquisar, porque a Cris viaja o mundo. Sim. O sucesso dela, tem livros dela aqui. Isso, eu tenho também os livros dela, viu? Tem livros no mundo todo. Então, o que eu consegui para você que está assistindo? Olha que legal. Se você quiser assistir, não assistiu a Cris, vai lá no episódio 36 e no episódio 85, ela falando... Linguagem do corpo, gente, é maravilhoso, porque você aprende a ler o seu corpo, você olha o formato do seu rosto, do seu braço, da sua cintura, das suas pernas, e você entende problemas que você tem, você descobre coisas que você tem que corrigir e não sabe, coisas que você está acumulando e não sabe, maravilhoso. E você olha às vezes um parente, uma pessoa querida, uma postura, sabe? O jeito do braço, o jeito da boca, o jeito de olhar, e você detecta que ela tem um problema que você pode ajudar. Não é legal fazer isso? Então, e aí eu conversei com a Cristina, olha o presente para você, e ela concedeu o curso de linguagem do corpo para você que está me acompanhando aqui. Você está vendo aqui embaixo no rodapé, ó. Primeiro dia hoje que eu estou falando disso aqui, graças a Meire, que ela lembrou. Então, você, depois do programa, ou agora você pode ir aí no QR Code, e pelo podcast aqui você vai ter um desconto mega especial, um super desconto, é a promoção Agora é Você 10. Eu consegui com a Cristina Cairo 10% de desconto. Maravilha. Né, para você que está assistindo aí, se quiser, só que são vagas limitadas, então se garanta logo, tá? Se você não quiser parar agora, você vai fazer o quê? Você vai ver na descrição do podcast e você vai encontrar o link para você fazer o curso lá, tá? Muito obrigado, Cris, por essa concessão e obrigado a você que está assistindo. Então eu vou em frente aqui com a minha amiga. Isso, e olha, eu recomendo, gente, os livros da Cristina, o curso da Cristina, clica no link, aproveita essa oportunidade, porque certamente você vai usar isso na sua vida. Certamente. Adoro ela. Deixa eu falar uma coisa para você. O Nelson Herbst está me mandando sinal aqui, ele e o filho dele, falou, a pergunta que nós mandamos no começo do programa, eita, somos fãs da Americania. Bom, o que ele quer saber é o seguinte, ele está perguntando aqui se, por exemplo, você traz da ancestralidade os dons, a sensibilidade espiritual ou você adquire aqui, na tua vez. Boa. Algumas pessoas conseguem trazer isso também da vida da família. Como eu te falei, a família ela tem uma boa influência sobre a gente começar mais cedo, né? Então, uma família, por exemplo, que tem condutas mais religiosas, de falar sobre isso, que nem minha mãe, ela sempre falou desde pequena, né? Sobre o que é energia, o que é a vida após a morte, todas essas coisas sempre foram muito faladas em casa. Então, você começa desde pequena a abrir a cabeça dessa criança para algo que existe além daquilo que eu posso enxergar. Existe um mundo, né, de conhecimento que os nossos ancestrais, eles abrem a nossa cabeça. Por exemplo, né, tem famílias que falam assim, olha, essa ervinha, porque não tem as vós que tinham aquelas coisas da natureza, pega essa erva, mistura com essa outra, faz esse chazinho que melhora essa dor de barriga, que melhora isso aqui é para dor de dente. Então elas tinham as receitinhas, né, que antigamente as mulheres eram queimadas vivas, né, porque chamavam de bruxa, e na verdade eram as receitinhas que eram conhecimentos dos ancestrais e que
que mostravam a nossa alquimia, a nossa questão também espiritual, porque quando você traz os elementos da terra, ele equilibra você. Então, por exemplo, até um ensinamento que a gente tem de meditação, por exemplo, se você olhar a natureza, ela tem um ritmo. Uma árvore, ela não fica estressada e ela não cresce mais rápido só porque ela quer crescer mais rápido. Ela tem um ritmo dela. E se você olhar para uma natureza, sentar ali e calibrar a tua respiração com aquela natureza, você vai ver o quanto você estava acelerado. Porque a tua respiração ela começa a ficar muito mais lenta, mais longa, e o teu coração acalma, você fica mais tranquilo, e aí você começa a perceber o quanto você estava fora do ritmo natural das coisas. Nós, da nossa sociedade, nós estamos muito fora da vibração natural. E é isso que nos adoece. Porque isso faz com que o nosso batimento cardíaco esteja sempre acima do normal, que o nosso cortisol esteja sempre acima. Então, isso é péssimo. E falando de energia, então, a gente vive com chakras desalinhados. Exato. Então, os pais, quando a gente está falando de espiritualidade e ancestralidade, eles podem ensinar essas técnicas que vão melhorando e dando essa consciência espiritual para as crianças. Porque assim, a gente tem os 4 níveis de consciência. Então, assim, a consciência mental, que é o conhecimento, o emocional, então os pais também têm que ensinar as crianças a lidarem com as suas emoções, o físico, que é saber lidar com o corpo, o que comer, como tomar banho, essa coisa toda da higiene e cuidado físico do corpo, e também o espiritual. Agora, nossa sociedade está falhando muito nisso. Entendeu, Pardini? Por isso que eu acho que as crianças hoje, elas estão muito desequilibradas, mentalmente falando, porque são crianças muito jovens, tomando remédios fortíssimos, que antes você não via, tomando antidepressivo, tomando muitos remédios que mexem muito na parte neurológica dessas crianças, porque elas não têm condições internas, não foi construído isso dentro delas para lidar com as emoções. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, né, uma criança que não teve essa espiritualidade dentro de casa, ela vai, às vezes, conseguir fazer isso sozinha, infelizmente, mas lá na frente e com muito mais sofrimento. Porque ela vai ter mais dificuldade de ter que desenvolver tudo isso e de lidar. Enquanto ela não desenvolve a espiritualidade dela, que traz muita paz para o coração, ela vai sofrer muito. Entendi. Então você percebe que assim chega a ser uma maldição uma família que não tem espiritualidade. Porque a pessoa que não tem espiritualidade, o que sobra para ela? Se ela não tem fé, se ela não tem esperança na vida, se ela não consegue sentir gratidão, o que sobra para ela? Sobra o ranço da vida, a vitimização, a inveja, porque todo mundo tem e ela não tem, ela trabalha que nem uma desgraçada e nunca sobra dinheiro para ela, não é verdade? Ela vai reclamar o tempo todo, então a vida dela vai ser um inferno. Então, até ela desenvolver a espiritualidade, ela não vai conhecer nenhum paraíso. Ela vai conhecer só inferno. Então, ela não vai entender qual é o sentido dessa vida. Porque o sentido da vida ele está muito além, né, dessas coisas mundanas. O que separa o inferno do paraíso é só uma atitude, né? É só uma forma de percepção, né? Perfeito. Então. A consciência é uma percepção. Então, assim, a forma como eu interpreto o meu dia, ela vai me dar uma consciência mais positiva ou negativa da vida, e isso vai determinar como meus genes vão funcionar. Então eu não preciso ser uma escrava da minha ancestralidade, Sim, da minha hereditariedade. E hoje a física, hoje a ciência, ela consegue provar que, por exemplo, o fato de você carregar uma carga hereditária genética não significa que ela vai se manifestar. Normalmente, carga genética é 25%. Mas e os 75%? Como que você ativa? Então, como que você fabrica um câncer? Como que você fabrica um Alzheimer? Essas doenças que a gente não consegue ter origem, por exemplo, uma fibromialgia, são doenças que são multicausais. Então, quando você vai ver, não é uma carga genética, não é porque a sua mãe teve câncer que você certamente vai ter, independente da coisa. Não, precisa algo para ativar aquele gene doente que vai causar aquela doença. Ou ele pode ficar adormecido, entendeu? Então, assim,
toda essa ambiência não é ambiente de fora, é a ambiência aqui, interior. Interior, porque a célula está dentro do nosso interior. Ela vai reagir de dentro do nosso interior. Então, se a ambiência da célula ela é agressiva, então ela vai reagir à agressividade. Vou dar um exemplo, ó. Quando você vai fazer um transplante de órgãos, os médicos eles jogam mais, eles dão mais adrenalina, cortisol, são hormônios do estresse. Para quê? Porque quando o corpo está estressado, ele não rejeita. Ele não rejeita um corpo estranho. Então, veja bem, se você está sempre estressado... Caiu o imunológico, em outras palavras. O seu sistema imunológico não funciona, tá. Entendeu? Então, aí, para aquelas células anômalas que a gente produz todos os dias, todo dia a gente produz células potencialmente cancerígenas. Sim. Só que se o nosso sistema imunológico está funcionando, ele vai lá e mata. Agora, se o nosso sistema imunológico está desequilibrado, e isso é por anos, você pode sim desenvolver uma doença mais grave. Olha aqui, eu vou fazer um parênteses, porque o cara tá brigando comigo aqui. Sim. Ó, meu pai mandou uma pergunta, eu vou mandar outra também. Legal. Ele falou, o Nelsinho aqui, Nelson Júnior, filho do Nelson Herbst. Aí ele pergunta para você o seguinte, aproveitando aí a questão da espiritualidade, de trazer o dom, etc. Ele está perguntando assim, o meu pai é calvo, eu estou ficando calvo. Ele quer saber se é possível a gente, nesta vida, melhorar coisas que você traz da ancestralidade ou até curar problemas da ancestralidade. É possível? Eu acho que é possível nesse sentido, né? Existem coisas assim que não são tão importantes, né? Não, mas eu falei, eu estou dando exemplo aqui porque o filho do Nelson perguntou, né? Mas, isso. Eu acho que tudo é possível. Espiritualmente, qualquer doença, assim. Eu penso assim, olha, hoje, se você for fazer um estudo sobre doenças gravíssimas em estágio avançados, tipo estágio 4 de câncer, por exemplo, existem curas mesmo nesse estágio, onde os médicos falam, olha, não tem mais o que fazer, sabe assim? Então, se você ainda consegue reverter quadros assim, né? Eu acredito que não existe um limite, sabe? Não existe um limite para o que possa acontecer. Eu acredito em milagres, né? Acredito que coisas que estão muito fora da ordem, né, das coisas, possam acontecer. Então, a minha cabeça está sempre aberta para o que poderia ser, né? E para o que não pode ser, o que resta para nós é lidarmos com o nosso ego. Por exemplo, no caso da calvície, vamos supor, né? Adoro meu cabelo. Eu sou careca! Olha, ó. Sou careca, palhaço feliz. Meu. Mas vamos supor, né? Gente, cabelo e inteligência não cabem na minha cabeça, então, não. Né? Tem que ser Já vi cabeludo fazer cada cagada aí. Né? Entendeu? Então, vamos supor, né, que eu seja cometido uma doença e aí o cabelo cai e tal. Acontece, entende? O que a gente tem que entender é que o cabelo ou qualquer outra coisa não pode estar acima da vida. Tá, é verdade. A gente não pode inverter a ordem. Nada pode estar. Nada pode. Não pode subverter a bagaça da... Você entende isso? A claro, vida, da prioridade, ela né? tem que estar acima de tudo. Boa. Sabe? Então, mesmo quando os seus pais não são tão legais como você gostaria que fosse, você tem a vida, você ainda tem o mais precioso. É o ser feliz a partir de você. Exato. Eu sempre digo, você não pode depender de fatores externos, né? Isso, entendeu? Então, independente das doenças que vão te acometer, porque vão, né? Então, por mais que você cuide da sua saúde, que você coma tudo direitinho, que você tente ser um controlador, porque tem gente que é chato, sabe aquela coisa? Sim. Do tipo, nossa, eu vou fazer tudo direito, é uma obsessão. Aí já é uma obsessão, que pra mim já até é doença. Você acabou de me convencer a desistir do plano médico. Sabe aquela coisa? Se dane pra mim. Então, aquela obsessão, né, de estar sempre saudável, um medo de ficar doente. Então, veja que a motivação para você cuidar é o medo. É o medo da doença, é o medo da morte. Não é o prazer de estar na vida, de porque você gosta de estar vivo, você vai dar o melhor pro teu corpo porque você ama a vida. E você quer desfrutar da vida, não de prazeres, mas pelo servir, né? Porque a gente está aqui para servir a humanidade. Então, eu preciso estar bem. Sabe, se eu sou uma médica, eu tenho que estar super bem. Se eu sou uma psicóloga, eu tenho que estar bem. Se você é um humorista, você tem que estar bem. Para você exercer o seu papel e levar felicidade para as pessoas, que esse é o seu maior propósito. Aliás, esse é o maior propósito deste podcast, porque é como eu digo nos shows, o pessoal fala, pô, mas o que tem a ver? Você é humorista, 40 anos humorista, e vai fazer um podcast. Gente, é o seguinte,
a condição sine qua non para você estar feliz em primeiro lugar é você estar bem consigo mesmo. Isso. Então, é um trabalho que eu faço para o meu público e para outras pessoas antes de sair de casa. Porque assim, se você não está bem, não é que você vai num show de mau humor, você vai fazer um negócio de mau humor. Não, você nem vai. Isso. Ou pior do que isso, você não quer nem receber ninguém. Primeiro de tudo, você tem que estar bem consigo mesmo. Por isso que se chama Agora é Você. Para uma horinha por semana para você, aprende essas coisas maravilhosas, Isso. que nem a Mary está ensinando, entendeu? Eu procuro levar para você. Então, agora é você, pensa, tenha estado de presença, que isso é muito importante, né? Falar em presença, pô, com essa presença aqui eu não posso deixar, ó, aí eu tenho mais coisas para perguntar para ela maravilhosas. Espera aí, não sai daí. É que seria uma ingratidão eu não oferecer para você a possibilidade de desfrutar do conhecimento dessa mulher, além do podcast. Fala dos seus livros, por Olha favor. só, eu tenho 2 livros aqui para vocês que querem conhecer. Um é o Motivação Sem Truques, foi o primeiro. Mostra aí, produção, por favor. Isso, esse aí, aqui, ó, o tá ali, ó. branquinho. O Motivação Sem Truques, ele vai te ensinar algumas técnicas para você se manter motivado, Oh, animado que legal. todos os dias, apesar de todas as dificuldades, Tá. né? E vai te ensinar a fazer um pouco dessas escolhas conscientes para você ter uma vida melhor. Tá. O Pílulas Mágicas para o Sucesso, eles são mais de 60 dicas de como você melhora a autoconfiança, como você lida melhor com o seu chefe, como que você, sei lá, perde um aumento, como que você lida com questões do dia a dia, como você soluciona questões do dia a dia. Ok. São várias temáticas e você pode olhar pelo índice as perguntas e aí você vai ter as dicas nesse outro Pílulas Mágicas. E a editora, qual é? A editora é Alta Books. Alta Books. Alta Books, isso. E a pessoa que está interessada, que está Pode louca para pegar comprar... na internet, tem na internet. Tem, Nas livrarias normais. livrarias eletrônicas, tipo Isso. na Amazon, vende, todo Tem, lugar no tem. meu canal também tem do YouTube, no meu site, o www.mericaminha.com. Tá, Também agora, você me fala o acha seguinte, por lá. olha que maravilha isso. Pessoal, você fazer uma palestra no seu estabelecimento, universidade, faculdade, colégio. Sim. Olha que coisa legal, que princípios legais ela tem para ensinar. Você se apresenta em empresas também. Isso. Ela, além de fazer toda essa explanação que vocês viram, que é uma verdadeira aula, é um livro que fala, Isso. ela é mágica. Isso. Né? Então, quer dizer, você faz palestra para as empresas Com e faz mágica. mágica. Isso. E a mágica é temática no negócio. Sim, então eu vou atrelando as mensagens da palestra com a parte lúdica. E a parte lúdica é maravilhosa porque você impacta, você deixa na memória, as pessoas se emocionam e a área da memória está ligada à área das emoções. Então, Tá. se a pessoa não se emociona de alguma forma, se não tocou o coração dela, ela não vai mudar comportamento. Então, essas técnicas lúdicas e artísticas, elas são usadas para melhorar o resultado final dessa palestra, porque senão fica uma coisa só Sim. na cabeça, Ou seja, esquece. o objetivo da palestra boa é transformar. É a A transformação pessoa tem que sair comportamental. diferente de como entrou, né? Isso. Agora, então, pelo amor de Deus, pô, eu tenho certeza que as pessoas vão querer empresas, as pessoas vão querer livro teu, ensinamento teu, frequentar tuas redes. Vamos falar suas redes aí, Sim. por favor. Vai lá. Olha, Instagram, Meiricamia. O YouTube também tem mais... Mericamia com Y, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Isso. Mericamia com Y. É tudo Meiricamia, gente. Aí no YouTube eu tenho mais de 1.600 vídeos gratuitos com várias temáticas. A pessoa pode perguntar qualquer coisa ali. E eu tenho também uma área de membros no YouTube que é específica para aquelas pessoas que querem empreender. Mas é Mericamia também. Também, é Tá. dentro do meu canal do YouTube. Então, a área de membros, ela paga lá assina, né, o canal, e ela tem vários conteúdos relacionados à venda, como vender, como prospectar melhor, como tirar o medo de vender. Então, são essas... E de se vender, que é coisa importante, né? Isso, Pessoa, para tudo ter isso. sucesso tem que saber se vender. E palestra para empresa, onde é que a pessoa te contata? www.meiricamia.com, e ali você vai ter treinamentos, palestras, mentorias para líderes, para vendedores, para motivação de equipes. Se a pessoa entrar no teu Instagram, também vale? Vale, porque tá tudo ali também. Tem a Mericamia também no TikTok, tá? Isso. Ó, eu quero dizer Tem mais, tudo. eu quero dizer mais uma vez, eu faço questão de frisar. Todo episódio eu friso, eu não trago ninguém aqui pelo número de seguidores. Já veio gente aqui com 1 milhão, já veio gente aqui com 500 seguidores. É o seguinte, se é um assunto realmente que acrescenta para você, é um assunto que está crescendo, que as pessoas estão começando a conhecer, você não pode ficar de fora. Se é um assunto que já está consagrado, você tem obrigação de não ficar de fora. Então, de qualquer forma, qualquer assunto interessante que tenha resultados comprovados,
eu trago aqui, tá? Eu trago aqui, para falar nisso, peraí, não sai daí que tem perguntas maravilhosas, eu trago aqui para Meire. Ah, Ó, maravilha! vai levar esta xícara aqui, ó, esta caneca Ai, que lindo! personalizada. Esse eu não tenho. Não, você não Olha, tem. Caneca que personalizada lindo. Tá do... bonito, hein, ó. Então, Olha que lindo. essa daí é só para convidados do obrigada. programa. Você vai levar essa caneca, que é uma gentileza da Cris Artes. O meu amigo Cristiano faz. Se você precisar personalizar para sua empresa bonés, camisetas, caneca, para presente, para o que for, olha, @CrisArtes, _Cris Bassi, com 2 letras B, 2 S. Ele tem preço, qualidade, entrega e comprometimento, enfim, é tudo. A Esse qualidade cara é é tudo, ótima, né? viu? Ó. Por falar em qualidade para A você. qualidade de impressão é maravilhosa, Então. a qualidade da caneca é maravilhosa. Uma caneca 3D. E você, ó, para garantir a qualidade e o presente, vai levar a sacolinha também. Aê, obrigada. Tá bom? O dinheiro que estava aí Ótimo. dentro eu já tirei. Isso. Mas eu volto aqui, eu prometi para você e vou voltar aqui com mais um pouquinho da americania. Então vamos lá. Juntando ancestralidade e espiritualidade, Meire. Ah, olha só, uma coisa importante de falar sobre isso, eu não sei se alguém já falou, a Cristina fala muito isso, que a gente precisa aceitar pai e mãe. Então, isso tem a ver com a nossa ancestralidade, porque quando você nega o pai ou nega a mãe, sabe aquela coisa do tipo, quando você odeia teu pai, odeia tua mãe, você fecha as portas para todas as bênçãos da sua vida. Porque as bênçãos, elas também vêm da nossa ancestralidade, porque é a nossa energia masculina e feminina representadas nos nossos pais. Então é uma coisa meio arquetípica. Então quando você nega teu pai, você está negando toda a habilidade para lidar com a matéria, com o dinheiro, você vai ter problemas nos seus negócios, porque a energia masculina é yang, né? É aquela energia da ousadia na vida, da coragem de você usar a tua inteligência para você modificar o mundo, para você colocar projetos em ação. E se você nega a tua mãe, você vai ser sempre uma pessoa carente, buscando atenção e colo, e botando a responsabilidade no outro, chorando e reclamando que nem um bebezinho faz, querendo que alguém resolva os problemas da sua vida. Você não vai aprender a cuidar de si mesmo. Então, essa energia materna que faz com que a gente tenha essa paz de espírito, essa paz interior, a pessoa não vai ter. Então, por isso que é preciso a gente aceitar esse pai e essa mãe, independente de quem eles sejam, independente das dificuldades que eles tiveram, do caráter que eles têm coisas positivas e negativas. E ao negar o negativo, você também nega o positivo, porque é tudo numa coisa só, entendeu? Então, quando você aceitar não significa você reproduzir, aceitar não significa você concordar, mas aceitar significa você também perdoar. Para você também reconhecer que eles têm as suas limitações e tudo bem, e você assume a sua responsabilidade pelo seu legado, o que você vai deixar a partir daquilo que você recebeu, porque a vida te dá um X de coisas. E você, é que nem um jogo, quando você joga, você tem lá um tanto de vida, um tanto de energia, um tanto de ferramentas, né? Só que quando a gente está no jogo, Pardini, ninguém reclama do que recebeu, né? Você trabalha com aquilo ali, passa a fase, aí você tem um desafio maior ainda, onde você tem menos recursos ainda e um dragão maior ainda para você resolver. No jogo, você não quer repetir aquele mesmo estágio, você quer ir para o próximo estágio, certo? E com mais dificuldade. Agora, na vida, não. Na vida, a gente fica reclamando, a gente quer só o mais fácil, a gente reclama do que tem, não usa o que tem e fica olhando o que não tem. Então, por exemplo, às vezes eu já tenho recursos, eu já tenho coragem, às vezes eu já tenho perseverança, eu tenho responsabilidade, mas eu quero a comunicação do Pardini, eu quero o humor do Pardini, a inteligência do Pardini, porque eu não tenho, então eu acho que a minha vida vai ser péssima, porque eu não tenho as suas habilidades, porque Deus te deu essa e não deu para mim. Ao invés de eu usar as minhas. Lógico. Entendeu? E é o que a gente faz na vida. Então, a ingratidão, ela traz muito isso. Então, eu vou ensinar uma técnica bem legal, assim, para a pessoa começar a trazer essa paz interna, tá? Aliás, esse exercício, olha, eu acho que a pessoa tem que fazer todos os dias. E vou dar até uma segunda parte, que a primeira parte é assim.
Todos os dias, à noite, você faz a sua oração e tal. É legal você ter esses, pelo menos 10 minutos, vai, gente? Que um dia tem 1.440 minutos. Pelo amor de Deus. Se você não reserva nem 10, 15 minutos para sua paz interior, para sua faxina mental, emocional, cara, deve estar carregadíssimo aí, né? Então, você faz a sua oração sentado, que senão você vai dormir. Você vai fechar os olhos e imaginar a imagem do seu pai, né? Do seu pai ali na frente, ele de frente para você, tá? E aí você vai falar com ele pelo coração. Então você olha nos olhos dele e você diz: pai, eu te amo. Então você dá o seu amor. Que lindo. E ao mesmo tempo você fala: eu aceito ser amada por você. E se torna vulnerável. O mais difícil, Pardini, não é amar. Mas É ser amado. A mesma coisa. Dessa vai ser pela mãe. Ok. A mesma coisa. Mãe, eu te amo. Muito obrigada por tudo. Se agradece. E também eu aceito ser amada por você. Então você vai fazer com pai e mãe. E vai trazer esse amor aqui, ó. Se você tem dificuldade com pai e mãe, se você não gosta dos seus pais e precisa aprender a os pais estando aceitá-los, aqui conosco ou já tendo se passado? tanto faz. Tá, ok. Tanto faz. Ok. É você com a imagem. Tá. É você com seu arquétipo, entende? Vamos supor que você não gosta da sua mãe, que você olha pra tua mãe e você fala: ai, que saco, a minha mãe. Tá. Pega, antes de começar com eles, pega uma pessoa que você ama. Então, se você ama um namorado, se você ama seu filho, então você vai pegar a primeira referência de amor para você ter uma calibração, para você calibrar a energia em você. Então, você pensa primeiro no seu filho, olha nos olhos dele e fala: filho, eu te amo. E traz a energia no teu corpo inteiro. Em todas as suas células tem que vibrar esse amor protetor. Certo? E você diz assim: e filho, eu aceito ser amada por você, eu aceito o teu amor. Imagina a energia dele te envolvendo. Depois você vai fazer com pai e mãe, tentando manter a energia do amor, certo? Vai fazendo isso até você conseguir manter esse padrão. Sempre antes de dormir. Isso, porque é um padrão transformador. Ok. Depois, a segunda parte começa a fazer isso com pessoas que você não conhece. Faz ali com o seu vizinho, com o porteiro do prédio, com pessoas que você não conhece. Por quê? Porque isso, Pardini, vai abrir o nosso coração para uma irmandade maior. Nós não precisamos querer bem só aos nossos parentes. Eu posso amar uma sociedade, eu posso amar outras pessoas, eu posso ser amorosa. Porque nós somos muito incoerentes no nosso discurso. Nós bloqueamos muita coisa, Exato. muita coisa boa, né? A gente quer viver um mundo de amor, mas cadê o amor no nosso comportamento, sabe? Eu não dou um sorriso, eu não sou legal, eu não sou generosa, eu tenho medo das pessoas. Então, assim, enquanto eu não conseguir enxergar uma bondade no outro, eu não vou conseguir me relacionar melhor com este outro, seja ele quem for, entendeu? O que acontece na maioria é o contrário, né? A pessoa Isso. enxerga nos outros o que ela é, né? E eu tava o que ela é de ruim, ela enxerga de problema no outro. Perfeito. Então, com esse exercício, você vai mudando o teu padrão interno para um mundo de mais amorosidade, menos medo e menos defesa. O que eu estava te falando, como é mais difícil você ser amado do que amar. Porque quando você ama do seu jeito. Então, eu gosto de fazer assim, eu gosto de cuidar da pessoa assim, eu pego a pessoa desse jeito, eu boto ela desse jeito, então eu controlo. Sim. Quando você se coloca para ser amado, você se coloca na situação do vulnerável. Então, você imagina uma criança que é amada pela mãe. A mãe vai amar do jeito dela. Sim, E a criança vai ser manipulada do jeito da mãe, do jeito que ela ama. Entendeu? Então, quando a gente se coloca nesse exercício, eu aceito ser amada por você, significa eu aceito o seu jeito de me amar e não o meu jeito. Porque a revolta acontece quando eu acho que o seu jeito de amar não é o melhor, que eu acho que você tinha que me amar do outro jeito. Ou seja, eu não aceito o seu jeito de me amar. Então não há aceitação, não há sintonia. Né? Exato, Okay. Entendeu? A gente tem que entender que as pessoas nos amam do jeito delas. Às vezes é um jeito calado, às vezes é um jeito frio, mas isso não significa que ela não nos ame. Entende isso? Entendo. Né? Então, assim, esse exercício é um exercício de perdão também. É um exercício de aceitação, de entender, olha, é o jeito que ele tem de me amar. E tudo bem, eu aceito esse jeito, que é o jeito que ele consegue de me amar. E não o jeito que eu quero que ele faça. Eu estou fazendo exercício aqui, porque Isso. eu estou fazendo exercício de você falar o que eu quero falar.
Você sabe que eu sou um mestre monge, né? Sim. Eu ia falar da Cristina Cairo, do livro, você entrou com o assunto da Cristina Cairo. Olha que sintonia! Pois é. Eu sei muito mais além dos meus olhos azuis que você está olhando. Você sabe. Então, e aí agora você tocou em outra coisa que eu estava esperando para falar e você se antecipou e falou. Então, de certa forma, que eu ia te perguntar e pergunto. Para quem está nos assistindo aqui, agora a gente tem que ser rápido nessas duas perguntas, porque a gente já estourou, tá? Vamos lá. A pessoa escolhe a família que ela vem, ou ela vem por uma consequência de ancestralidade, ou nenhuma das duas coisas. Energeticamente. É tudo energeticamente. Da mesma forma que a gente escolhe parceiro. A gente não escolhe quem a gente quer, a gente escolhe quem a gente precisa. Entende? É aquela pessoa que vai tirar da gente aquilo que a gente precisa. Vamos supor, uma pessoa que tira a gente do sério. Você fala, cara, eu não sei porque eu gosto dessa pessoa, porque ela me irrita. Mas eu fico atraindo gente que me irrita. Por quê? Porque você precisa aprender a ter mais paciência. Então, a vida vai te trazer situações e pessoas que vão forçar você a aprender as coisas que você precisa para se tornar uma pessoa melhor. Então, não é quem a gente quer, é quem a gente precisa. Então, a família que a gente tem é a família que a gente precisa para lapidar espírito, e não aquela que a gente quer. Muito bom. Sucesso e fracasso são da ancestralidade? Essa é uma pergunta, presta atenção aí. Você que se acha o melhor ou que se acha o pior. Ninguém é melhor nem pior, tá? A questão é como é que você vê as coisas, né? Mas o sucesso ou o fracasso, eles são do presente ou da ancestralidade ou de não saber simplesmente se administrar? Eu acho que pode ser dos dois. Porque a família pode nos ajudar a levantar mais rápido, que para mim o sucesso não é você alcançar aquilo que você deseja, mas é você saber levantar de vários tropeços que todo mundo vai ter até alcançar aquilo que deseja. Isso. Entendeu? Então, assim, a família pode te ajudar a levantar mais rápido, a ponto de você fazer somatórias de pequenos sucessos na vida até você atingir aquele resultado que você deseja, seja ele qual for. Entendeu? Então, pode ser um pouco da ancestralidade te ensinar o caminho, né? E pode ser uma coisa da pessoa mesmo, porque às vezes você vai ter a pessoa que vai quebrar o padrão da pobreza, por exemplo, se a gente está falando de dinheiro, né? A gente vai quebrar aquele padrão e vai conseguir fazer essa reviravolta, vamos dizer assim, né? Mas lembrando que sucesso não é só dinheiro, e esse é um problema da nossa sociedade, né? A gente está atrelando tudo a dinheiro. Então, para fechar com bom humor, não se preocupe em ter sucesso nos fracassos, tá? Isso. É isso daí. Melhor que você fracasse no sucesso do que ter sucesso no fracasso. Perfeito. Quero agradecer, um beijo no coração pelo lado de dentro. Como foi bom ter você aqui, você como convidado ou convidada, além da Meire Camia, tá? Então, por favor, siga lá no Instagram. Se você perdeu, dá de novo seu Instagram, Meire, por favor. Meire Camia, Instagram, @Meire Camia. Então é o seguinte, lá você vai ter todas as informações dela, palestra, tudo. E aqui você vai ter muita coisa para aprender. Eu tenho coisas maravilhosas ainda para trazer para você, mas o principal é que você esteja aí, tá bom? Olha, dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreve, compartilha, ajuda a gente a crescer para levar esses conteúdos maravilhosos para mais pessoas tão especiais quanto você. Não se esqueça depois do episódio, vai lá na descrição, que tem dicas excelentes para você, tá legal? Tem lá o curso da Cris. E muito obrigado, meu amor. Eu que agradeço super, estou muito feliz de você ter me chamado de novo. Obrigada. Tá bom? Vai voltar outras vezes, tá? Amém. Obrigada. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Beijão.